Paz, graça e bem. Amém, meus irmãos? Vamos começar com o coração animado. Vamos estabelecer uma expectativa de alegria, uma santa expectativa de fato para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos no mês da família, então estamos direcionando essas mensagens sobre princípios de uma vida mais que abundante. Temos falado sobre como todos aqueles que estão em Cristo já são abençoados. Todos aqueles que estão em Cristo já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o testemunho das Escrituras. No entanto, muitos daqueles que já pertencem a Cristo têm uma dificuldade de viver uma vida além do comum. Têm uma dificuldade de viver uma vida além do ordinário. E por isso inquietam o seu coração com várias outras questões que são questões secundárias. Quando não temos uma vida mais que abundante, tratamos questões secundárias como se fossem o motivo da nossa existência e a razão da nossa vida. E isso é verdade no que diz respeito à família. A família é um ente complexo. A família é o lugar onde vivemos as maiores alegrias e as maiores tristezas. A família é o lugar onde Deus estabeleceu que os homens tivessem, homens que eu digo a raça humana, tivesse a sua plena realização. E todas as vezes que pessoas tentam buscar a plena realização fora daquilo que Deus estabeleceu, vivem uma vida incompleta. E é por isso que hoje nós iremos falar sobre como nós achamos propósito para a mudança. E eu quero falar hoje sobre como Deus desperta a sua casa para mudar uma nação. Como Deus desperta a sua casa para mudar uma nação. As grandes mudanças não começam na política. As grandes mudanças não começam na economia. As grandes mudanças não começam fora de nós ou fora daquilo que nós podemos controlar. As grandes e extraordinárias mudanças começam em nossa casa. Então eu começo com a seguinte frase: você quer transformar a sua realidade? Quantos querem transformar a sua realidade? Então comece pela sua sala de jantar. Você quer começar a transformar a sua realidade? Comece pela sua sala de jantar. Famílias que servem ao Senhor em unidade se tornam fortalezas espirituais. Em contrapartida, famílias e pessoas derrotadas, ou melhor dizendo, indivíduos derrotados, sempre são derrotados em primeiro lugar na família. Certo? Por quê? Não espere um novo governo ou uma nova cultura, mas diga como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero começar lendo então um único versículo do livro de Josué, e eu quero que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim: mas vocês se recusaram a ouvir, mas se vocês se recusarem a ouvir ao Senhor,
Escolham hoje a quem servirão. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Nas Escrituras não existe lugar para neutralidade. Na lógica de Deus não existe lugar para você estar em cima do muro. O muro pertence ao diabo. Então, se você está em cima do muro, você já está perdendo. O mesmo discurso disse Elias diante dos 450 profetas de Baal e de todo o povo: se vocês não vão servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Muitas vezes eu tenho vontade de dizer para certas pessoas: o que você ainda está fazendo na igreja? Por que simplesmente você não vai embora? Por que simplesmente você não vai viver sua vida lá fora? Escolham a quem vocês hoje servirão. Continua o versículo 15: escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, nós vivemos em uma época em que nós queremos mudanças rápidas. E essas mudanças rápidas, elas sempre têm que vir de uma forma espetacular, pirotécnica. Nós sempre queremos o show. Nós sempre queremos o take para a rede social. Nós sempre queremos aquela exposição que nos transforma em protagonistas. E o tempo todo somos reféns dos likes. E o tempo todo somos reféns dos comentários. E o tempo todo no Instagram nós comparamos a nossa vida com as outras pessoas. Não à toa somos a geração mais ansiosa que já pisou na face da terra, ao mesmo tempo que somos também a nação mais abastada, mais rica. Mas o tempo todo comparamos a nossa vida e queremos mudanças de estrutura que vêm de fora. Queremos salvadores da pátria. Colocamos a nossa confiança em homens. Mas nós esquecemos como Deus opera. Passamos mais tempo na rede social do que nas escrituras sagradas e por isso esquecemos como é que Deus opera. Deus sempre começa, não com redes sociais, não com estruturas políticas e nem com estruturas eclesiásticas. Deus sempre começa com a família. A Bíblia nos mostra que uma casa bem edificada pode acender um movimento que vai incendiar transformações em gerações. E foi exatamente isso que Josué entendeu. Josué não estava buscando uma transformação política. Josué não estava buscando uma transformação cultural. Ele não estava querendo controlar a vida do povo. Josué entendeu que diante de um povo dividido, que era o povo de Israel, Josué entendeu que diante de um povo idólatra, que era o povo de Israel, um povo que dava trabalho para Moisés, trabalho para Arão, trabalho para as lideranças, Josué entendeu que no meio de um povo tão problemático, o que ele deveria fazer era tomar a responsabilidade pela sua própria casa. E ele diz: eu e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa decisão é uma decisão profética. É uma decisão cheia de fé e cheia de implicações, não somente na família, mas também fora da família. E hoje nós iremos então explorar 3 decisões fundamentais que brotam dessa frase resoluta de Josué. Em primeiro lugar, tudo começa com você, liderança pessoal. Em segundo lugar, a sua voz molda o destino da sua família. E em terceiro lugar, famílias que permanecem, nações que florescem. Famílias que permanecem, nações que florescem. Quantos de vocês estão plenamente satisfeitos com o cenário político que a nossa nação está vivendo? Algum de vocês pode levantar a mão e dizer assim: meu Deus, hoje eu estou mais próspero financeiramente do que eu estava 10 anos atrás ou 6 anos atrás? Para a grande maioria das pessoas as coisas estão difíceis. Eu converso com pessoas em gabinete pastoral, eu faço atendimento de visita, eu converso com outros pastores de outras denominações e outras igrejas, e o relatório é sempre o mesmo: as coisas não estão fáceis. E como nós queremos que as coisas mudem, e como nós nos acostumamos com as coisas rápidas na rede social, nós pensamos que também essas soluções virão de forma fácil.
E muitas vezes somos tentados a buscarmos salvadores da pátria, onde salvadores da pátria não existem. E Deus quer nos lembrar que tudo começa com você. A sua voz, em segundo lugar, molda o destino da sua família. E em terceiro lugar, famílias que permanecem, nações que florescem. E no final nós veremos como só Jesus pode tornar isso possível. Em primeiro lugar, então, pode passar, tudo começa com você. Liderança pessoal. Veja o que ele diz no final do versículo 15: quanto a mim, Josué não começa a fala pedindo para a nação se posicionar. Ele não diz assim: quanto a vocês, eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Eu não vou ditar as regras da vida de vocês. Muitas vezes as pessoas têm uma expectativa em relação ao pastor ou à liderança da igreja, que a gente tem que ditar o que as pessoas têm que fazer na igreja. Meus irmãos, as coisas não funcionam assim. Se você quer desviar, você vai desviar. A única coisa que eu posso fazer por você é orar e te aconselhar. Mas quantas pessoas já foram embora? Quantas pessoas não permaneceram? Nós não temos controle sobre essas coisas, mas eu tenho controle sobre o que eu faço com a minha vida, sim ou não? Eu tenho controle sobre aquilo que eu entendo que Deus quer para a minha vida. E ele disse: quanto a mim. Isso quer dizer que ele assume a responsabilidade diante de Deus e dos homens. E esse é o principal passo para qualquer transformação que deve ser duradoura: a responsabilidade pessoal. Você quer ver uma coisa triste nos nossos dias? É que todo mundo está terceirizando a sua culpa para outra pessoa. Todo mundo está dizendo que a culpa não é dele. Em vez de assumir a responsabilidade pessoal: não, a culpa é da Sara. Não, a culpa é da Dani. Pastor, eu desviei porque o fulano pisou no meu pé. Pastor, eu saí da igreja porque começaram a falar uma coisa que eu não gostei. E todo mundo é firidento nessa geração. Ninguém consegue admitir o contraditório. E todas as responsabilidades são terceirizadas. Só que se você não tomar responsabilidade e fazer da responsabilidade uma questão pessoal, nada vai mudar. Não adianta então você reclamar do governo, não adianta você reclamar da mídia, não adianta você reclamar da escola, não adianta você ser uma pessoa murmuradora. Uma das coisas que nós começamos com a formação de liderança da igreja foi enfatizar a natureza de resolvedores de problemas. Nós não somos murmuradores, somos resolvedores de problemas. E basicamente a vida pastoral é isso. Basicamente a vida adulta responsável é isso. O tempo todo você está resolvendo problemas. Eu pergunto para você: você tem mais sombra e água fresca ou você tem mais problema para resolver? A nossa vida é resolver problemas. A vida de pessoas responsáveis é resolver problemas. Nós somos chamados para trazer luz em um mundo escuro. Como é que você traz luz em um mundo escuro? Você tem que subir uma escada. Na verdade, você tem que trazer uma escada, subir essa escada e trocar a lâmpada. Isso se chama trabalho. Não adianta então você sair terceirizando a sua culpa. Você precisa assumir a responsabilidade pessoal. Você se desviou porque você quis. Você pecou porque você quis. Cansei de ir para gabinete pastoral e o camarada chegar para mim e dizer assim: pastor, o diabo me cegou. Ah, pastor, sabe como é, né? Sabe como é. O diabo me cegou. E o diabo aqui do meu lado dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta então cuidar dos problemas dos outros ou achar que os seus problemas são os problemas dos outros. E sabe como é que você resolve esses problemas? Perguntando: quem é você na sua casa? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí: quem é você na sua casa? Teve marido que perguntou para a esposa, e a esposa sabe quem você é em casa, né? Tem gente se acusando já aqui, né? Tá bom. Não diante das câmeras, não diante do Instagram, mas na mesa do jantar.
no tratamento com a tua esposa, na responsividade em relação ao teu marido, no olhar dos seus filhos. Josué estava diante de milhares, mas ele sabia quem era o verdadeiro público para quem ele se dirigia. Josué era líder de uma nação, mas o seu principal púlpito era o olhar da sua esposa, o olhar dos seus filhos e o olhar da sua casa. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria nessa noite? Deus confiou a sua família para mais ninguém. Ele confiou a sua família para você. E o chamado é esse: se mais ninguém quiser vir comigo, eu sou essa pessoa. Aleluia. Se ninguém mais quiser ficar de pé, eu ficarei de pé. O mundo precisa de um bom governo para acender uma faísca? É claro que sim. Todo mundo gosta quando um bom governante começa a governar. Todo mundo gosta quando uma nova gestão assume e traz uma novidade, traz um frescor para que as coisas melhorem um pouco. Mas saiba que não é isso que vai segurar essa faísca queimando. Não é isso que vai aumentar o fogo da faísca. O mundo precisa de bons políticos, boa cultura, boa governança, sim, mas é a igreja que se manifesta através de famílias. É você pai, é você mãe, é você líder espiritual da sua casa. Se você não tem um pai cristão, uma mãe cristã, você jovem, é essa liderança. É você que tem que manter esse fogo aceso. Porque as leis vão mudar, os decretos vão mudar, a cultura vai mudar, os presidentes vão passar, os prefeitos vão passar, mas aquilo que você plantar no coração da sua família, isso é eterno. Josué sabia que estava em um momento em que Arão havia morrido, um pouco antes dele Miriam havia morrido, Moisés também estava morto a essa altura do campeonato, e aquela geração estava passando. Em outras palavras, havia uma transição geracional. Em outras palavras, os tempos estão mudando, e quando os tempos estão mudando, nós precisamos nos ancorar em alguma coisa. Nós precisamos ter uma raiz, porque afinal de contas, quando a mudança vem, também vem a inquietude dos tempos e da cultura. Quando eu fazia direito, curso de direito, nós estávamos vendo a ascendência dos crimes digitais. E nós temos um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941, e os tempos estão mudando. Então o Código Penal da nossa nação, o tempo todo está sendo atualizado, porque todo dia nasce um crime novo que acontece na internet. Agora tem crime na Twitch, no Discord, que são plataformas que a maioria de vocês nem sabe do que se trata, mas esses crimes já existem. E quando esses tempos de mudança acontecem, nós precisamos de alguma resposta. Mas aquilo que a sua família ensinou para você, aquilo que os teus pais te passaram, isso permanece. E aquilo que você passar para a sua família, isso há de permanecer. Josué sabia que havia um momento de transição nacional. Era o fim da geração de Moisés, e agora chegava também o fim da sua geração. Era a hora da sucessão. Não havia medo na voz de Josué, porque Josué sabia que antes de passar a tocha, ele acendeu o fogo no próprio peito dele. Então, com os pés fincados na areia quente do deserto, Josué se levanta como uma rocha e grita: quanto a mim. Essas palavras são poderosas. Isso significa liderança espiritual. Isso significa integridade. Isso significa fé com uma coluna vertebral inquebrável. Então você quer ser ouvido? Você quer que as coisas mudem? Então viva de tal forma que a sua família confie no que você diz. Porque o primeiro foco de transformação não está lá fora, está aqui dentro. Quantos entendem, digam amém. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A autoridade não está na posição. A autoridade está na coerência entre a voz e a vida. É aí que está a autoridade. A autoridade está em você não perceber hipocrisia na voz daquele que fala. A autoridade está em você saber que aquilo que aquela pessoa está falando não é simplesmente um discurso de demagogia, mas é algo que aquela pessoa vive.
E quando você tem autoridade naquilo que aquela pessoa vive, você segue aquela pessoa e você tem aquela pessoa como referencial. Você é o termômetro da sua casa. Você é o referencial. Você é o homem ou a mulher de Deus. E a temperatura espiritual da sua casa vai depender de quão forte e com quanta verdade você diz: quanto a mim. É aí que está a temperatura espiritual da tua casa. A temperatura espiritual do seu lar nunca, jamais será maior do que a sua temperatura espiritual. E não espere avivamento fora da sua casa, se antes a sua casa já não estiver queimando. Não espere que os seus filhos se mantenham no caminho de Deus, se eles não veem você no caminho de Deus. Não espere que os seus filhos não se tornem mentirosos e hipócritas, se eles perceberem que você também não é um mentiroso e hipócrita. O avivamento sempre começa nas casas. O avivamento sempre começa quando homens e mulheres dizem: quanto a mim. Josué então não terceiriza a sua responsabilidade. Ele não disse: vamos ver o que os outros líderes de Israel vão decidir, vamos ver o que diz a Assembleia do Povo. Pelo contrário, a Assembleia do Povo só estava decidindo bomba. A Assembleia do Povo só estava decidindo coisas contrárias à lei de Deus. Mas Josué, melhor dizendo, não esperou para saber o que todo mundo estava pensando. Ele disse: quanto a mim. Queridos, o Espírito Santo está chamando cada um de vocês nesta noite para fazer o mesmo. Antes de mudar a cidade, antes de mudar o bairro. Essa semana eu liguei para o prefeito lá da rua. Lá na minha rua a gente tem um prefeito. Ele é o encarregado da rua. E aí eu falei com ele, porque estão revitalizando o rio lá perto de casa. E aquele rio fedia, era terrível. Só que aí eu tenho um ditado com a minha esposa, que onde eu chego, Deus melhora o lugar. E é verdade. Foi só a gente chegar lá que mudaram, né? Teve alguma outra coisa que mudaram lá. Ah tá, os últimos 2 prédios que eu morei, foi só eu chegar lá que começou a reforma do prédio. Então é assim que Deus faz. Eu não sei explicar isso para vocês. Mas uma coisa eu disse para a Lorena: olha como as coisas são interessantes. Eu não sei, o nome dele é Ebert, orem por ele. Não sei se ele é cristão, eu estou tentando fazer amizade com ele. Eu falei para a Lorena também que eu quase não tenho mais amigo descrente. Todos os meus amigos se converteram. Eu preciso fazer amizade com algum descrente. Eu preciso ir para um beach tênis, sei lá, fazer um jiu-jitsu, estourar minha orelha. Não sei, eu preciso ter uns amigos descrentes. Todos os meus amigos se converteram. Eu preciso, né? Sou ganhador de almas, nasci como evangelista. Me chamem aí para os rolês de vocês. Eu estou me convidando mesmo, eu não estou nem aí. Eu sou ganhador de almas, eu sou evangelista. E eu estava falando para a Lorena: olha como esse cara não está. Eu não sei com quem ele vota, não sei se ele vota no PT, não sei se ele vota no Bolsonaro. Eu não sei, eu só sei que ele está fazendo a diferença na nossa rua. E para mim, sinceramente falando, a melhor coisa que ele pode fazer é arrumar minha rua, porque lá é onde eu moro. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o primeiro lugar que você tem que consertar é a sua casa, porque lá é que você mora. Então, antes de você querer mudar sua cidade, antes de você querer mudar o seu estado, antes de você querer mudar a sua nação, muda a sua casa. Quantos entendem e diz amém? Muda a sua casa. Diga: quanto a mim, eu vou organizar essa casa, eu vou organizar essa família, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar. Nós vamos começar a buscar a Deus aqui. Nós vamos fazer um propósito de oração. Deus vai ser exaltado e glorificado nessa casa. Acabou a molecagem aqui, acabou a imoralidade aqui. Nós vamos buscar a casa. E quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Liderança pessoal, começa com você. Depois de você, começa com a sua casa. E agora o segundo ponto: a sua voz muda o destino da sua família. A sua voz muda o destino da minha família. Perceba também no versículo 15, Josué diz: eu e a minha casa. Não é essa parte ainda. Quanto a mim, eu e a minha casa. Em outras palavras, Josué não se posiciona apenas como indivíduo. Josué inclui a sua casa.
Ele não diz assim: quanto a mim, mas eu, comigo mesmo, servirei ao Senhor. Ele não disse isso. Ele não disse assim: eu vou servir ao Senhor, se a minha mulher quiser servir ao Senhor, ela serve, mas se ela quiser endemoninhar, ela também endemoninha. Ele não disse isso. Ele não disse assim: eu e a minha mulher vamos para a igreja, mas se os meninos quiserem ficar em casa, eles já são adolescentes, eles já são jovens, eles já decidem o que eles fazem da vida deles. Josué não disse isso, porque ele sabia o que estava em jogo. Ele disse: eu e a minha casa. Isso é mais do que liderança, isso é autoridade espiritual, isso é autoridade relacional. Ele diz: eu e a minha casa. Josué não está empurrando a sua família, ele está liderando a sua casa. Ele não está impondo para sua mulher e filhos, ele está guiando pelo exemplo. Por quê? Porque a sua casa confia nele. A casa de Josué confiava tanto nele que seguia ele com alegria. É por isso que ele tinha convicção ao falar que não era somente para ele fazer aquilo, era para ele e para a sua casa servirem ao Senhor. Agora, você não vai conseguir que a sua casa te siga se toda vez que você diz algo, a sua mulher revira o olho e diz assim: ai, lá vem ele de novo. Isso não existe. Isso é claramente um lar disfuncional. É claramente um lar onde Jesus não governa. E um lar onde Jesus não governa, lembre-se que não existe em cima do muro. Se Jesus governa, Jesus governa. Se Jesus não é Senhor, boa sorte com os demônios, porque é isso que você vai ter. Eu sempre disse isso, fazia até um tempo que eu não dizia isso aqui, mas eu preciso alertar a igreja que não existe neutralidade. Ninguém consegue declarar: quanto a mim e a minha casa, quanto a mim, eu e a minha casa. Ninguém consegue declarar tais palavras se o resto da família está de braços cruzados e olhos revirados. Ninguém consegue falar isso se a família está disfuncional, se não há respeito, se perdeu a admiração. E geralmente, se perdeu a admiração, é porque acabou o esforço de manter aquela chama acesa. Queridos, a devoção do lar dá trabalho. Ler a Bíblia com a família todos os dias dá trabalho. Orar com a mulher todos os dias dá trabalho. O que não dá trabalho? Tudo o que destrói não dá trabalho. E tudo o que destrói você pode comprar com dinheiro também. Prostituta, cocaína, tudo que é de mais barato na vida você compra com dinheiro. As outras coisas você tem que trabalhar. As outras coisas tem que dar trabalho. As outras coisas tem que suar. As outras coisas tem que construir, tem que edificar, tem que cultivar e tem que guardar. Sabe o que isso significa? Se a tua esposa não te respeita, se o seu marido não se doa por você, e se os seus filhos não te ouvem, você não pode dizer isso com confiança. O que dá o peso à declaração de Josué é o fato de que a família dele se importa com aquilo que ele diz. E aquilo que Josué diz dita o destino da casa dele. E é isso que você tem que lembrar. Quais são as implicações práticas disso? Sabedoria de Deus para a tua vida. Você que faz parte de uma família. Quem aqui tem família? Quem aqui quer casar? Quem ainda não casou quer casar? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Aí já levantaram a mão ali junto. Vocês daqui levantam a mão também. Tu quer casar? Levanta a mão. Lembrem-se disso aqui. Presta atenção nisso aqui. Você tem o poder de declarar vida ou morte sobre a sua casa. Você tem o poder de declarar vida ou morte sobre a sua casa. Você pode amaldiçoar a sua casa de algumas formas. Você pode amaldiçoar a sua casa com críticas. Você pode amaldiçoar os seus filhos com comparações. Você pode fazer a sua esposa murchar com palavras amargas. Esse é um caminho que você pode seguir. Eu espero que você não siga esse caminho. Mas existe outro caminho também. Você pode ou amaldiçoá-los com palavras, críticas e comparações, ou você pode abençoá-los com identidade, propósito, visão e bênção. Particularmente foi isso que eu ouvi do meu pai a minha vida toda. Nunca vi meu pai falar um palavrão na vida. Nunca, 0 vezes. Durante toda a minha vida, meu pai nunca me comparou de forma depreciativa com ninguém. Está vendo o teu primo? Meu pai nunca fez isso. Está vendo o teu irmão? Meu pai nunca fez isso. Vocês que fazem isso, vocês estão estragando os filhos de vocês. Vocês estão estragando a descendência de vocês.
Cada filho é único, cada filho tem uma personalidade, cada filho tem uma identidade. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam dar palavras de identidade, propósito e visão. O meu pai fez isso comigo. Ele dizia assim: meu filho, eu declaro sobre a tua vida que você vai incendiar essa cidade. Meu pai dizia isso para mim. Meu pai dizia: meu filho, você vai ser cheio do Espírito Santo. Meu filho, você não nasceu para se desviar. Meu pai e minha mãe também falavam isso. Minha mãe até hoje fala isso para mim. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês serão profetas do Altíssimo. É assim que você edifica, é assim que você dá identidade, é assim que você dá propósito e é assim que você dá visão. E sabe o que eu acabei de falar aqui? Aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você declara. Lorena e eu estamos nos preparando para engravidar. E nós falamos disso o tempo todo. Amor, como é que vai ser o clima da nossa casa para o nosso filho, para os nossos filhos? Para as 3 barrigadas de gêmeos, louvado seja Deus. Eu quero ter muito filho. Aqui na nossa igreja a gente é absolutamente a favor da vida. A gente incentiva muitos filhos. Tenham filhos, vocês que vão casar, tenham muitos filhos. Filhos é lindo, filhos é maravilhoso. Filho não é custo, é uma bênção. Eu estou formando aqui uma seita de gente que gosta de ter filho. É isso. O Wilson aí, teve 4. Vem mais 2, louvado seja Deus. E às vezes eu falo umas coisas que eu não deveria falar. Às vezes uma brincadeira, mas eu fico pensando: não quero que meu filho ouça isso. Não quero que meu filho ouça da minha boca essa palavra. Não quero que meu filho me ouça fazendo tal coisa. Não quero que ele sinta o cheiro de hipocrisia na minha vida. Eu quero que meu filho saiba que o seu pai é cheio do Espírito. É um homem de oração, sua mãe é uma mulher de oração. E eu quero dar palavras de identidade, propósito e visão desde o momento em que ele nascer. Dizer para ele: filho, você é amado, você é uma grande bênção, você será maior do que papai. Assim como meu pai dizia para mim: você vai ser maior do que eu fui, e você vai mais longe do que eu fui. Meu pai não tinha YouTube. Eu tenho. Hoje o YouTube me mandou uma mensagem que um vídeo meu já chegou a quase 200 mil visualizações. Então, meu filho tem que ser um YouTuber maior do que eu fui, certo? E é bom você ter vários filhos, porque como não vai ter mais INSS daqui a 50 anos, 40 anos, os seus filhos vão ser sua aposentadoria, amém? A glória a Deus. Se um ficar milionário, já tá paga a conta, louvado seja Deus. Estou aqui dando sabedoria para você. Se você me ouvir, não tem nenhuma pessoa de 50 anos atrás que teve 11 filhos que morreu desamparado na velhice. Preste atenção no que eu estou falando. Você conhece alguém que teve 11 filhos e que morreu desamparado na velhice? Eu não conheço ninguém. 0 pessoas. É impossível isso acontecer. Então eu estou dando aqui uma sabedoria de Deus para a tua vida. Agora, como é que você constrói isso? Com as suas palavras, construindo identidade, propósito e visão. Deus vai usar a sua vida, meu filho. Quantos de vocês podem começar a fazer essa semana? Pare de cobrar um menino. Nem você consegue fazer essas coisas que você cobra dele. O menino é assim por sua causa, inclusive. Ele herdou isso de você, as coisas boas e as coisas ruins. Abençoe ele no lugar disso. Diga para ele assim: meu filho, vamos trabalhar isso. Vamos estudar a palavra juntos, vamos orar juntos. Eu profetizo que você vai ser maior e melhor e cheio do Espírito para incendiar essa geração. Aleluia. Queridos, vocês acham que talvez pode ser tarde? Talvez alguns de vocês aqui podem achar que meus filhos já cresceram, pastor. Não existe mais nada que eu possa fazer. Pelo contrário, Deus está te dando outra chance hoje. Deus está te dando outra oportunidade, porque a tua voz ainda tem poder. A tua voz ainda pode fazer coisas.
se você emprestar essa voz para o Senhor, porque o mundo está gritando mentiras, o mundo está gritando engano no ouvido dos teus filhos, da próxima geração. E se você se calar enquanto responsável espiritual, você está dando uma permissão tácita para o inferno. Uma permissão tácita para o engano. Tácita é quando você não diz, mas você acaba fazendo como se fosse. Ou seja, mesmo que você não diga, olha diabo, eu te dou a permissão para tu entrar na minha vida. Você não disse isso, mas também você não faz nada. Então é como se você estivesse dando uma permissão para ele entrar. Não destrua, não compare, não diga palavras amargas, não dê críticas sem propósito, mas abençoe, incentive, dê propósito, dê direção, dê visão e identidade em nome de Jesus. E não pense que é tarde, porque não é. Josué então olha para a multidão e diz assim: vocês aí podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós já nos decidimos, e nós vamos seguir um caminho radicalmente diferente. Isso é uma voz profética dentro da casa. Isso é liderança espiritual. Isso é um integrante da família, que às vezes seu pai não é crente, sua mãe não é crente, seu cônjuge não é crente, mas você é crente. Então você tem que ser essa liderança espiritual. Você tem que ter essa clareza, porque em você habita o Espírito de Cristo. E se o Espírito de Cristo habita dentro de você, ele vai direcionar o caminho que você deve ir. Salmo capítulo 25, versículo 12. Não se trata de controlar a sua família. Não se trata de você querer ter ingerência sobre todos os aspectos e as minúcias da vida da família. Não se trata disso. Se trata de proteger a sua família. Se trata de inspirar com palavras, guiar com palavras, proteger com palavras e ser resoluto com palavras e dizer: eu e a minha casa. Dar direção, dar o plano. A melhor coisa que você pode fazer pela sua família é ter clareza. A clareza bíblica, a clareza espiritual. Especialmente os homens. Homens de Deus. Homens que ouvem a voz do Espírito. Homens que conhecem bem a sua Bíblia. Homens que sabem ler o tempo. Homens que estão antenados. Homens que sabem qual é o plano. Homens que sabem qual é o inimigo. Homens que sabem qual é a estratégia. Homens que sabem direcionar em direção à vitória. Em direção à vitória. E é isso que nós devemos entender. E como é que nós fazemos isso? Também através de palavras. Porque a sua voz dita os rumos e o destino da sua família. A sua voz dita os ritmos e os rumos da sua família. Então é que eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você vai puxar a sua família para cima? Ou você vai descer até o caos da cultura? Você vai silenciar ou vai abrir a boca e dizer: família, Deus tem algo para nós. Deus tem uma direção para essa casa. Filho, filha, você é herança do Senhor. Mulher, eu te abençoo em nome de Jesus. Essa casa tem dono. Essa casa tem direção. Essa casa foi comprada. Louvado seja o nome do Senhor. Os meus filhos têm um dono e não sou eu. Essa família é herança. Esse filho é herança. Você vai chegar para sua esposa hoje, vai dizer assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, meu amor. Você vai impor a mão sobre ela e dizer assim: eu sei que você está sobrecarregada. Eu sei que você está... Outro dia eu fiz isso com a minha esposa. Ela estava passando por um desânimo muito grande, uma tristeza muito grande. E aí eu sentei, eu falei assim para ela: senta aqui. Mulher, senta aqui. Sente aqui, vamos conversar. Aí ela falou lá o que ela estava sentindo. Eu peguei no ombro dela e falei assim: vai ficar tudo bem. Eu não estou pedindo nada de você. Eu nunca pedi nada de você, amor. Eu te amo. Nós pertencemos ao Senhor. Deus sempre cuidou de nós, sempre vai cuidar de nós. Nunca faltou nada para nós. Eu nunca pedi nada de você. Eu amo você. E não se preocupe, faça isso que vai dar tudo certo. Eu te garanto. Eu não sabia se ia dar tudo certo, mas eu sabia que Deus cuida da nossa casa. E eu tinha que dar essa direção para a nossa casa.
certo? Está na hora de você, homem, chegar para sua mulher e dizer assim: mulher, vamos organizar uma coisa aqui nessa casa, e dar direção. Deus tem uma palavra para essa casa, a direção não é essa, é essa. Cuidado com isso aqui é inimigo. Cuidado com isso aqui é um adversário. Cuidado com esse inimigo. Vamos para esse outro caminho. Você tem que dar direção, você tem que dar propósito, visão. É isso que Deus espera de nós. E como é que nós fazemos isso? Falando antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. O mundo está gritando. O mundo está gritando. Todo tipo de engodo, todo tipo de engano, todo tipo de sujeira. Mas quando o homem ou uma mulher cheios do Espírito se levantam, o inferno se cala. Então você aí, se levante e fale antes que seja tarde. E por último, famílias que permanecem, nações que florescem. Vou ler mais uma vez o versículo 15, que diz assim: quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso sela o destino da família de Josué. Pode não ter selado o destino da nação, mas nós iremos ver qual é o resultado disso. Josué encerra sua declaração com firmeza: nós serviremos ao Senhor. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é um voto, e não há volta. Sabedoria de Deus para a tua vida, mais uma vez. Você deve fazer como Josué. Você deve dizer ao povo da igreja, do mundo e do céu: não há espaço para outro Senhor. Essa família tem um dono, essa casa tem um altar, e esse altar é do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Nessa casa você vai dizer: não há meio termo, não existe muro nessa casa, o muro é do diabo. Não há espaço para superficialidade, não há espaço para decisões adiáveis, não há espaço para uma próxima reunião. Josué entende que o futuro de uma nação depende, em primeiro lugar, da integridade da sua própria casa. Entenda, meus irmãos, São Luís depende da tua casa, o teu bairro depende da tua casa, o estado depende da tua casa. Por que vocês acham que só um dado sociológico? Isso aqui é amplamente documentado. Por que vocês acham que o Maranhão é extremamente improdutivo? Por que vocês acham que as pessoas daqui, muitas delas estão indo para outros estados? Vocês acham que isso não tem nada a ver com famílias esfaceladas? Mães solteiras que engravidam? O cara que faz um filho e vaza, ou vai para o sistema penitenciário? Vocês acham que não tem nenhuma correlação entre um estado extremamente pobre e um monte de família desestruturada? Vocês acham que não tem nada a ver? O diabo sabe que se ele ganhar o jogo nas famílias, ele ganhou o jogo na política. O diabo sabe que se ele ganhar o jogo na política, ele vai ganhar na economia. O diabo sabe que se ele ganhar o jogo nas famílias, ele vai ganhar em todo o resto. Por isso que Josué tem a plena convicção de que a prosperidade da nação depende da prosperidade das famílias, certo? Quantos entendem isso? Digam amém. Em nome de Jesus, vocês têm que entender isso. Tanto vocês que já têm família, quanto vocês que querem constituir família. Vocês têm que trabalhar duro, não em primeiro lugar para ter o sustento ou para ter bens, mas vocês têm que trabalhar duro pela família de vocês, para que ela esteja coesa, para que ela esteja guardada, para que ela esteja enraizada, para que ela esteja solidificada na verdade. Esse é o trabalho principal de vocês. Essa família tem dono, e o dono dela não é o Lula, não é o Bolsonaro, não são os partidos políticos, não são as ideologias. Essa família tem um dono, os meus filhos têm um dono, e não é a Universidade Federal. Essa família tem um dono, e não é um Instagram, e não é a TV, e não é a rede social. Essa família tem um dono, essa casa tem um altar, e esse altar é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não há espaço para meio termo, não há espaço para uma fé superficial. Josué entendeu que o futuro daquela nação e o futuro dessa nação depende da integridade das famílias. E qual é o impacto disso? Josué disse: quanto a mim, eu e a minha casa. Ele falou da casa dele.
Mas não pense que se a sua família for bem, as outras famílias também não irão. Perceba o que acontece aqui. Israel, versículo 31, e Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram após dele. Ou seja, toda aquela geração que teve líderes que decidiram que a sua casa serviria ao Senhor, influenciou toda aquela nação durante aquela geração. Em outras palavras, se essa cidade, São Luís do Maranhão, cheia de problemas como tem, vamos começar pelo seu bairro. Se o seu bairro, se a sua rua vê você vivendo o que prega, se a sua rua vê um pai dessa igreja aqui liderando com clareza, se a sua rua vê uma esposa do lado e não atrás, se a sua rua vê filhos convictos andando na verdade, se os seus amigos, né, começarem a olhar para os teus filhos e assim, olha, esses meninos não querem virar trans, que coisa extraordinária, né? Olha os filhos ali deixa eu ver aqui, olha os filhos do Wilson, olha os meninos não querem virar, né? Não estão desmunhecando, os meninos estão virando crente, louvado seja Deus. Olha esses meninos aí, quer ser homem mesmo, quer casar cedo, quer abrir negócio, quer ganhar dinheiro, quer prosperar. Olha, os meninos não têm clareza, eles sabem exatamente o que fazer. Aleluia. Quando a cidade começar a ver esse tipo de coisa, elas vão querer também dizer: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, essa é a revolução que o mundo precisa. A mudança que o mundo precisa, ela não é cultural em primeiro lugar. Perceba, a mudança que o mundo precisa não é política. Se a sua casa não estiver organizada, não existe prefeito, governador e presidente que dê jeito. O nosso problema não é administrativo e político. O nosso problema está lá em Gênesis 3. Sabe o que diz lá em Gênesis 3? Que a semente da serpente está em guerra com a semente da mulher. Esse que é o problema do mundo. Esse que é o problema da tua casa. E o que nós precisamos então? Arrependimento, confissão, contrição. O nosso problema é pactual. O nosso problema não é socioeconômico e nem político. O nosso problema é espiritual. O nosso problema é espiritual. E esse problema tem implicações profundas. Toda vez que eu atendo uma mãe solteira, toda vez que eu trabalhei no escritório escola, vi muitos casos desses. Casos extraconjugais, traições das mais diferentes, das mais terríveis, com impactos terríveis nos filhos, das relações adúlteras e promíscuas. E toda vez que eu via aqueles meninos, eu pensava: mais um filho bastardo pactualmente. Pensava só comigo, né? E eu dizia assim: qual vai ser o resultado disso? Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver compaixão, se Deus não intervir, meu Deus, essa é a nossa revolução. Não mais uma eleição, não mais um decreto, não mais uma política. Nós precisamos de lares com altar. Nós precisamos de pais com visão. Nós precisamos de filhos que carreguem esse fogo para a próxima geração. É por isso que crentes devem ter filhos, porque é uma responsabilidade pactual com a próxima geração. É assim que a gente vai ganhar. É só fazer mais da gente. É matemática, simples. Quantos entendem, digam amém. Por isso, a promessa não é: o mundo vai mudar. A promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É pessoal, é espiritual, é poderoso. Queridos, famílias não são distrações da missão. Não é que a sua família te atrasa. Meu Deus, essa mulher, meu Deus, esses meninos não me dão tempo para me dedicar ao meu trabalho. Não, meus irmãos, a sua família é o trabalho. A sua família não é que ela te distrai da tua missão. A tua família é a tua missão. E quando uma casa se consagra, o céu se move. Nações não mudam com discursos, nações mudam com famílias unidas em torno do altar. Então faça a sua parte, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor não apenas individualmente,
Sirva ao Senhor com a sua casa, com a sua história, com tudo que você é. Porque quando a família acende, o avivamento começa. Vocês entendem isso? Quando a família acende, o avivamento começa. Quando a família está protegida, não existe um inimigo que pode disruptar isso. E quando a família está unida, mesmo que venham as adversidades e as tempestades, você tem muito mais chance de chegar do outro lado da tempestade vivo e com testemunhos para contar. Agora, nenhum de vocês consegue fazer isso, e nem eu. Por quê? Porque somos imperfeitos. Nenhuma mãe declara sempre palavras de vida. Às vezes você que é mãe perde a paciência, fala uma coisa que não deveria ter falado. O Espírito Santo na hora vem e te convence. Nenhuma família permanece firme o tempo todo. Nenhum casamento passa 50 anos sem nenhuma crise incólume. Todos nós falhamos. Nos momentos mais importantes, muitos de nós nos calamos. Muitos de nós somos omissos. Muitas vezes as conversas que a gente tinha que ter, a gente tem medo de ter, ou fica com preguiça de ter, e a gente se distrai. Muitos de nós, nas nossas famílias, em vez de sermos âncoras, somos vento. Mas é aqui que o Evangelho entra com a boa notícia. Isso que Deus exige de cada um de nós, liderança, fidelidade, santidade, sabe quem cumpriu perfeitamente? Jesus cumpriu perfeitamente. Jesus foi o filho obediente que todos nós um dia queríamos. Jesus foi o filho que honrou o Pai de uma forma como todos nós queríamos honrar o nosso. Jesus liderou em amor o seu povo, como aqui todo marido quer fazer. Jesus se submeteu ao seu Pai em obediência e amor, como todas as esposas aqui deveriam fazer. Ele honrou o Pai em tudo, liderou em amor, serviu com sacrifício. Jesus amou a sua família, Jesus amou a sua noiva, Jesus amou a sua casa, a igreja até o fim. E mais, na cruz do Calvário, Jesus carregou a culpa dos nossos fracassos como pais, porque todos os pais aqui já falharam. Na cruz do Calvário, Jesus carregou a culpa dos nossos fracassos enquanto mães, porque todas as mães aqui já fracassaram. Na cruz do Calvário, Cristo foi a culminação do Filho perfeito. Um Filho perfeito que nenhum de nós aqui, filhos, jamais seremos. Jesus foi o marido perfeito, englobando as características do marido perfeito. Jesus modelou para as esposas em submissão ao seu Pai. Ele foi tudo isso perfeito, pagando o preço da nossa omissão, pagando o preço da nossa dureza, que destrói os nossos relacionamentos. E Jesus morre então, na cruz do Calvário, naquele monte chamado Caveira, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos viver como filhos redimidos. E agora, pelo que Cristo fez, as nossas famílias têm um novo começo. Aleluia. As nossas famílias têm um novo começo de novo, porque Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Jesus pega os pedaços quebrados e junta tudo de novo, e faz um novo dia nascer para aqueles que colocam a sua confiança no sol da justiça. E por estarmos em Cristo, a sua família tem um novo começo. Você não precisa viver a sua família baseado nos problemas do passado. Você não precisa criar os seus filhos baseado nos erros que os teus pais te criaram. Isso é libertador, só Jesus faz isso. Eu não preciso ser igual a mamãe. Não foi porque mamãe me estragou que eu vou ser estragado para o resto da vida. Não foi porque eu recebi um abuso que eu vou levar esses traumas do abuso para o resto da vida. Em Cristo eu tenho perdão, em Cristo eu tenho purificação, em Cristo eu tenho libertação, porque Ele fez tudo para mim em um novo começo. Uma das coisas mais extraordinárias do Retiro Ser Novo era justamente isso. Nós estamos estudando a possibilidade de trazer o Ser Novo de novo. Talvez ano que vem, 2026 ou 2027. A gente quer estruturar bem, mas a gente quer trazer o Ser Novo de volta. 95% de homens e mulheres dizem ter sido abusados enquanto criança, até ali os 15 anos. 95%, isso é um dado estatístico. Mas 90% de todos esses saíam do Ser Novo libertos.
liberado perdão, livres, porque é isso que Jesus faz. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Esse é o trabalho dele. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse é o poder da pureza do sangue de Jesus. É isso que ele faz, é esse quem ele é. Louvado seja o seu santo nome. Em Cristo, eu e você temos um novo começo. Você não precisa ser um marido liderando com base na força do seu passado, mas na graça que te sustenta hoje. Você pode ser uma boa esposa, não na força do seu braço, mas na graça que te sustenta hoje, através do Espírito Santo que habita em você. Ele te capacita para ser um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que fala a vida. Ele te capacita para ser uma mãe que planta fé. Ele te capacita para ser um filho que obedece em amor. E é por isso que eu digo, não é sobre performance, é sobre dependência. Jesus venceu por você. Jesus tomou o seu lugar para que hoje você possa dizer como Josué. E nós temos uma vantagem em relação a Josué. Josué olhava para o Cristo que ainda viria. E ele dizia, baseado nesse Cristo que ainda vem, nessa fé vindoura, eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma vantagem. Josué ainda não tinha o Espírito Santo habitando, fazendo residência permanente. Hoje nós somos melhores, sabe por quê? Porque nós olhamos para o Cristo que já veio, e o seu Espírito habita em nós. E é baseado nesse Jesus que já veio e morreu em nosso lugar, e baseado nesse Espírito que nos empodera e vive em nós, nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desça do muro, em nome de Jesus. O muro é do diabo, já é dele. Não existe neutralidade, não existe vácuo de poder. Ou é Cristo ou é o caos. Ou é Cristo ou é o caos. Se Cristo é Senhor, então obedeça o que Cristo diz. Se Cristo não é o Senhor, boa sorte com os seus demônios, porque é isso que você vai ter. Não existe neutralidade, e Deus te dá uma oferta de graça para que você viva uma vida em novidade nesta noite, para refletir e praticar. Quantos entenderam o que eu falei nessa noite? Digam amém. Às vezes eu quero um feedback. Deu para entender o que eu falei? Eu divaguei demais ou não? Eu consegui expressar, né? Uma mensagem dessa é trabalhosa, mas eu quero terminar dizendo assim: cadê os crentes dessa noite? Digam amém. Hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Hoje eu lembrei vocês dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, tudo começa com você. É você aí, não é a culpa de fulano, não é porque fulano pisou no seu pé, não é porque o pastor não lhe deu paz do Senhor, não é a culpa dos outros, a culpa é sua. Tudo começa com você. Como é que está a tua liderança espiritual em casa? Você tem sido um exemplo digno para seguir? Maridos, liderem as suas esposas com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Esposas, edifiquem os seus lares com sabedoria e respeito. Respeitem seus maridos. Liderem e ganhem os seus maridos com sabedoria, melhor dizendo. Pais, levantem-se para interceder e orientar os seus filhos. Não terceirize a sua autoridade espiritual para a creche, não terceirize a sua autoridade espiritual para o professor, não terceirize a sua autoridade espiritual para o Instagram, TikTok ou YouTube. Assuma o altar da sua casa e reacenda o fogo do evangelho lá. Quanto a mim, assuma, abrace a responsabilidade. 2, não somente a sua responsabilidade é só sua, como também a sua voz tem poder. Não critique, não compare, não destrua com as suas palavras. Pelo contrário, limpe a sua boca com o sangue de Cristo e adote um novo tom de voz, palavras de vida e não de morte. Palavras que abençoam, palavras que declaram o Espírito Santo. Deus vai te usar, meu filho. Você é amado do Pai.
Maridos, abençoem as suas esposas diante das lutas que elas enfrentam. Elas são mais frágeis do que vocês. Não adianta os feministas dizerem: ninguém aguenta mais essa ladainha. Mulheres são feitas de um material diferente. Deus criou dessa forma. Ministrem vida sobre a vida delas. Eu faço isso com a minha esposa. Eu ministro no ventre dela. Eu aperto assim, eu digo: em nome de Jesus, vai sair só coisa boa daqui. Vai sair só profeta daqui. Vai sair só flecha. Várias. E só lutador de jiu-jitsu. Só varão de guerra. Só mulheres sábias. Só homem brabo. Eu ministro isso na vida dela. E é isso que você tem que fazer também com a sua mulher. Mulheres com os seus maridos, louvem a masculinidade dos seus maridos. Seus maridos amam serem reconhecidos por aquilo que eles fazem. Eles não querem mais nada na vida. Eles só querem ser reconhecidos, porque eles trabalham muito. E eles trabalham por vocês. Eles podem não ser os melhores que dão flores. Eles podem não ser os caras mais românticos do mundo. Não ter as leituras poéticas que vocês querem, né? Porque vocês ficam comparando a vida de vocês com aquela mulher lá no Instagram. Mas não importa. É o marido de vocês. E vocês têm que respeitá-los e louvar a masculinidade deles. Mulheres, homens, louvem a feminilidade da esposa de vocês. Quantos de vocês já pararam para louvar a fertilidade da mulher de vocês? Amor, poxa, você é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus porque você é fértil. Aleluia. Porque você é mulher. Porque você parece uma mulher. Você tem essas frescurinhas de mulher. Eu amo isso. É assim que você vai construindo com a sua boca uma casa cheia de vida e não de morte. Uma vez eu li O Marido Federal, do Douglas Wilson. Esse livro é extraordinário, mudou minha vida. E ele disse assim: se a sua mulher não cozinha bem, a pior coisa que você pode fazer para que você melhore a comida dela é dizer que a comida ficou ruim. E aí eu falei assim: nossa, isso faz muito sentido. Porque se a sua esposa não cozinha bem, não é dizendo para ela que ela cozinhou mal que ela vai melhorar. Isso é simples, isso é fácil de entender. E aí a Lorena, né, ela começou aí: vamos trabalhar isso. Eu nunca disse para ela que a comida estava ruim, nunca. Eu disse assim: amor, pô, que bênção, né? Legal, vamos dormir. Amanhã outro dia, agora a minha mulher está cozinhando melhor do que eu. Aleluia. E olha que eu cozinho bem, né? Mas hoje ela está cozinhando melhor do que eu. É uma bênção. Por quê? Porque eu construí. Amor, foi só uma época que você não estava bem assim, muito bem concentrado. Mas não é que você cozinha mal, mas você só está precisando de um incentivo a mais. E eu vou te ajudar. E aí eu vou construindo. E a cada coisa que ela faz está ficando cada vez melhor. Uma grande bênção de Deus. É assim que a gente faz, com palavras de edificação, palavras de bênção, palavras de exaltação dentro do ambiente do lar. Que coisa maravilhosa, que bênção de Deus é a família. E por último, famílias que permanecem, nações que florescem. Famílias que permanecem mudam nações. Você quer transformar o Brasil? Quantos creem que o Brasil vai ser restaurado? Digam amém. Então comece pela sua sala de jantar. Comece pela sua sala de jantar. Famílias que servem ao Senhor em unidade são fortalezas espirituais insuscetíveis de derrubada. É impossível você derrubar uma família que serve ao Senhor em unidade. É impossível. Não espere um novo governo. Não espere um governo de direita. Não espere um governo de esquerda. Não espere uma nova cultura, mas diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a decisão que muda tudo. Faça do seu lar um altar. Ore junto com a sua família. Celebre a ceia, que vamos celebrar agora. Honre o domingo. Apareça com seus filhos todo domingo para adorar. Apareça com a sua família todos os domingos para exaltar, resistir. Esse é um lugar de resistência. Os hinos que cantamos aqui: ó Deus, a guerra pertence a ti. Não pertence ao Lula, não pertence ao Bolsonaro. A guerra pertence a ti. É resistência, o povo de Deus é resistência.
O povo de Deus segura, o povo de Deus resiste, o povo de Deus guerreia. E como é que nós guerreamos? Começando em casa e vindo para a igreja, com a sua família, com seus filhos, adorar a Deus. Vocês não fazem ideia do poder espiritual que subir aqui tem, aqui no bairro. É muita luz, é muita glória, é muito poder, é muito anjo voando por aqui. Satanás ficou oprimido, parece um cachorro andando ali na rua. Meu Deus, eu perdi. Até porque aqui era um ponto de prostituição. O pessoal transava aqui na frente, parava carro aqui, era uma nojeira, um fedor imundo. O povo de Deus chegou aqui, acabou a farra dele, acabou. Vai embora daqui, para outro lugar, que eu não tenho nada a ver com você. Eu odeio ele, eu odeio o diabo, eu odeio ele. Ele me odeia de volta, não estou nem aí para ele. Eu odeio ele, não tenho nada a ver com ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos para o culto. Eu e a minha casa vamos para a igreja. Eu e a minha casa vamos para a célula, para o GC, que inclusive tem essa semana. Não falte o GC. Não deixe se desanimar. Mostre para os seus filhos que você se importa. Mostre para os seus filhos que você leva a sério a obra de Deus. Mostre para a sua casa, mostre para a sociedade que servir a Deus não é um fardo. Ai, de novo o GC. Não, irmão, está repreendido isso. Pelo contrário, mostre que você não é um hipócrita. Mostre que servir a Deus é com alegria, é um gozo para a sua alma, ir para a célula, vir para o culto, vir para a igreja, fazer o bem. É isso. Agora, levante sua mão que eu quero te abençoar. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentar a sua família sem culpa diante da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém